Aleluia. Glórias a Deus. Que noite abençoada, que noite maravilhosa. E é só o começo, amém? Devemos vir sempre para esta reunião, para a reunião dos santos. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, com expectativas em Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele deseja se manifestar. A Bíblia fala que a ânsia de Deus se manifestar era tão grande, que Deus ele enviou o seu único filho, para que através da morte ele pudesse se apresentar diante do homem. Porque o pecado ele fazia separação entre o homem e Deus. E Deus, por desejar se manifestar, manifestar o seu coração, manifestar os seus propósitos ao coração do homem. E essa manifestação traria uma revelação ao homem daquilo de quem Deus era. E o que eu acho mais extraordinário quando a gente olha para as Escrituras é que essa manifestação não seria apenas uma manifestação visível, não seria um conhecimento intelectual, não seria apenas um ouvir falar, mas seria uma manifestação que resplandeceria nas nossas vidas. Talvez você não tenha entendido muito bem o que eu estou querendo dizer agora, mas eu vou repetir. A manifestação de Deus não é apenas visível e aparente, não é fora, é dentro. E essa manifestação, por ser dentro de nós, sabe o que acontece? Nós resplandecemos essa glória. Ou seja, Ele se manifesta e Ele se revela em você. Ele não apenas se revela a você. Paulo, ele fala lá em Gálatas, capítulo 1, que aprove a Deus se manifestar nele. Não foi a ele, não. É numa dimensão muito maior. Ou seja, Deus não apenas se revela a você, mas Deus se revela de uma tal maneira que Ele se revela em você. Ou seja, nós, como filhos de Deus, como a glória de Deus em manifestação, manifestamos a glória de Deus. Ou seja, aonde você vai, o que você fala, onde você está, a glória de Deus está se manifestando. Na antiga aliança, se as pessoas queriam conhecer Deus, para onde iriam? Iam para o templo. Quando Jesus estava em manifestação na terra, quando queriam receber de Deus, para onde iam? Para Cristo. Mas hoje, na plenitude da igreja, no tempo e na estação do Espírito Santo, a Bíblia fala que Ele se manifesta pela sua igreja. A sua multiforme graça é conhecida de principados e potestades pela igreja. Sou eu e você. Nós manifestamos Cristo. Sabe o que é Deus se manifestar através de você? E isso não foi porque eu ou você escolhemos, decidimos. A Bíblia fala que Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle. Ele decidiu se manifestar através de você. A Bíblia fala lá em Salmo capítulo 8, que fomos criados, algumas versões dizem abaixo de Deus, outras dizem abaixo dos anjos, mas fala que de glória e honra fomos coroados. Ele nos colocou como primícias da sua criação. Ele nos elevou como primícia. Talvez alguém possa ter chegado por essas portas e não conseguiu observar o valor que tem. Talvez alguém pode ter dito durante muito tempo da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, eu não sei, ou talvez hoje ainda, que você não tem valor. Talvez pessoas possam olhar para você e não reconhecer ou não ver. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele viu um valor imenso em você. Que dinheiro, que prata, que ouro, que nada que existe nesse mundo poderia comprar. E Deus pagou. Você, preste atenção, a gente, nós. Se alguém pegar um negócio falsificado, você souber que é falsificado, você vê lá, por exemplo, você vai comprar uma camisa e ela está cheia de fiapo, ela está meio rasgada, você não dá muito dinheiro nela. Talvez você nem compra, você olha assim, ixi, eu quero isso nada. Você só dá porque a gente reconhece o valor do dinheiro. Presta atenção. Nós reconhecemos o valor do dinheiro, nós conhecemos o valor e dizemos, isso vale o quanto eu estou pagando. Todo mundo aqui tem celular.
E tem celulares que são mais caros que os outros. Eu não vou falar de marcas. E as pessoas, elas dão aquele dinheiro. Por quê? Porque elas desejam aquilo. Porque elas veem um valor naquilo. Tá? Às vezes o valor vai além do teu salário. Então divide naquelas 10 prestações. Mas por quê? Porque alguém viu valor naquilo. E ela paga o preço que estão pedindo. Agora preste atenção. Agora vamos colocar a nossa vida. Primeiramente, quem é Deus? O Criador de todas as coisas. Deus sabe exatamente quanto eu e você valemos. O diabo, ele não sabe o valor que nós temos. Às vezes ele sabe, se eu posso dizer dessa forma, mas ele tenta te enganar dizendo que você não tem valor. Porque quando ele olha para aquilo que Deus pagou, ele olha para mim e para você e entende que não é qualquer coisa. Porque a Bíblia fala que nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, nem com metais preciosos, nem nada nesse mundo poderia comprar. Mas Deus enviou o seu único filho, e pelo seu sangue, o sangue do unigênito de Deus, nós fomos comprados para Deus. Então nunca deixe, não permita que o diabo coloque mentiras no seu coração nem na sua mente, dizendo que você não tem valor. Porque o Deus Criador de todas as coisas, Ele deu a maior riqueza que Ele tinha, o seu único filho. Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que estava com Deus desde o princípio, que de eternidade em eternidade Ele é. Ele deu a sua própria vida. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que Ele se entregou, tomou forma de servo, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Uma morte que era escárnio. Eu estou falando de um Deus. Eu não estou falando de um mero homem pecador, mas eu estou falando do próprio Cristo, o Filho de Deus, que estava com Ele desde o princípio, mas Ele decide se entregar por mim e por você. Aleluia! Estamos só começando. Deus, Ele colocou algumas verdades no meu coração durante essa semana. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Existe algo. Por que eu estou falando sobre um valor que nós temos? Porque o que eu acho maravilhoso, lá em Filipenses, Paulo ele fala algo fantástico. Ele diz que não aprove apenas a nós reconhecermos a Deus, mas sermos participantes da sua glória. Nós somos participantes da glória de Deus. Ou seja, não é por acaso que eu e você estamos aqui. Primeiro, eu falei de um preço que foi pago por você. Deus, Ele não simplesmente trouxe você, a Bíblia diz que Ele, em Colossenses, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele apenas não nos trouxe, mas Ele decidiu agora nos enviar. Como o quê? Como luzeiros. Como aqueles que, pela glória que receberam, vão iluminar o mundo. Aqueles que, pela glória que repousa sobre eles, vão iluminar. Sabe o que é luz? Quando eu olho para a luz, eu olho para Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz. E o que era trevas? Hoje, Cristo está resplandecendo dentro de nós. Jesus ele chegou para os seus discípulos e disse, vocês são a luz do mundo. Aleluia. É interessante como no Gênesis era trevas e escuridão e Deus, através da sua palavra, manifestou luz. Hoje, através da minha e da sua vida, pelo conhecimento da graça na palavra de Deus, nós resplandecemos do mundo e levamos luz onde quer que nós estejamos. Nós levamos luz para a vida das pessoas pelo conhecimento de Cristo Jesus. Nós levamos luz para a vida de todo aquele que está em trevas. Assim como Jesus iluminava, porque nele estava a vida, assim nós, como luzeiros, como filhos da luz. Aleluia. Aleluia. Abre a Bíblia em João capítulo 15, eu vou ler um texto aqui. Glórias a Deus. Eu quero te estimular nesta noite a você entender não apenas o quão valioso você é para Deus,
João capítulo 15. João capítulo 15. Preste atenção. Antes de você ler, não vou dizer onde é. Se você conhecer qualquer nação, qualquer país, existem pessoas que elas são os representantes daquela nação. Eu falo de embaixadores, eu falo de autoridades, primeiro-ministro, uma série de pessoas, elas são representantes daquela nação. E essas pessoas, elas não são qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que representa a nação. Não é qualquer pessoa que é uma autoridade sobre a nação. Para alguém ser uma autoridade sobre a nação, existe algo diferente naquela pessoa. No Brasil, para você ser embaixador, meu amigo, não é por acaso, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Mas presta atenção. A língua enrolou aqui. Deus, ele te estabeleceu como embaixador dele. Presta atenção. Você é um representante. Aí você pode dizer, eu? Pastor, eu nem falo direito. O que precisa mudar na nossa mente, por isso que renovamos pela palavra, é a consciência de quem nós somos. A consciência de quem nós somos vai mudar a realidade de onde nós estamos. Você não é qualquer pessoa. Você não é um filho bastardo. Mas você é um filho legítimo. E Deus te fez representante dele. Representante do reino de Deus. Aleluia. João capítulo 15. Versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 16. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós e os nomeei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Presta atenção, você não está neste mundo por acaso. Você não foi jogado neste mundo ou deixado ao léu. Existe um propósito pelo qual você foi estabelecido aqui. O próprio Jesus, quando se volta para os seus discípulos, diz, olha, não foram vocês que me escolheram simplesmente. Presta atenção nisso. Se você for lá para Marcos, você vai ver que em determinado momento, Jesus sobe ao monte, chama para ele os que ele quis, e os que querem, seguem ele. Você observa que a vontade de Jesus, houve manifestação chamando aqueles homens, e aqueles homens, por vontade própria, por desejo, eles foram ao encontro de Jesus. Não é predestinação, amém? Não é ninguém obrigando, ou não é uma marionete que faz as coisas sem o conhecimento. Existe uma vontade humana manifesta. Porque Jesus chamou aqueles que ele quis, e os que quiseram vieram até ele. E a Bíblia diz que ele os chamou primeiramente para estarem com ele. Primeiramente para estarem com ele, depois os enviar a pregar e exercer autoridade sobre espíritos malignos. Mas presta atenção, primeiramente estar com ele. Isso fala da nossa vida. Então, ele nos chamou, foi ele que nos escolheu, foi ele, a Bíblia fala lá em Salmo, Davi ele falando que antes dele nascer, todos os dias dele já estavam escritos nos livros. Ele fala que ele, quando ele ainda era informe, dentro do ventre, Deus já via. No ventre, Deus já via tudo aquilo que iria acontecer na vida dele. Presta atenção nisso. O mundo diz para você que
Talvez, o mundo geralmente diz que você pode escolher qualquer coisa. Fazer o que você bem entender da sua vida. O mundo chega para você e diz, não, a tua vida tu que decide, tu que escolhe. Mas a Bíblia nos mostra que Deus ele nos criou para algo específico. Ele nos chamou para algo que está ligado a Ele. Quando olhamos para Paulo falando a respeito disso, ele diz, olha, porque é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Para Ele nós existimos. Nós nos movemos. O apóstolo Paulo falando sobre a nossa realidade, quem nós somos, eu estou falando sobre quem você é. Porque é importante a gente conhecer quem nós somos, não à luz do nosso próprio entendimento. Não à luz do que o mundo diz, do que as pessoas dizem, do que ouvimos durante toda a nossa infância dos nossos pais, amigos ou de qualquer outra pessoa. Porque talvez aquelas pessoas que estavam ao nosso redor não entendiam e vinham com uma série de informações do mundo que eles mesmos tinham aprendido dos seus pais e começaram a colocar na nossa cabeça dia após dia. Você é isso, você é aquilo, você não serve para isso, você não serve para aquilo, você... Mas a Bíblia, quando entramos no reino de Deus, somos convidados a ter a nossa mente renovada e começar a compreender como Deus nos vê. Porque se foi Deus que nos criou, Ele muito mais do que eu e muito mais do que você, sabe exatamente para que nós fomos criados, quem nós somos. Por isso que eu devo ter a convicção de eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas pastor, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu passei. Eu não sei. Mas preste atenção numa coisa. Deus com certeza sabe. E a palavra dele não mudou a teu respeito. Não é porque ele está vendo a tua situação, ou a situação em que você viveu toda a sua infância, adolescência, eu não sei, que ele mudou a respeito daquilo que ele pensa de você. Eu acho fantástico quando Deus chega, através do apóstolo João, chega para os jovens e diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Quando eu comecei a meditar sobre isso, o jovem no mundo é considerado como alguém que é levado por qualquer coisa. O jovem no mundo ele é considerado como alguém que é influenciável facilmente. Ou seja, levado por ideologias, levado por amigos, levado por toda sorte de influência. Mas a Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Jovens fortes. Mas o texto continua. A palavra de Deus permanece em vós. Eu acho extraordinário essa versão quando ela não diz a palavra de Deus, vocês conhecem, ela permanece. Em algumas versões fala está, mas esse está é com o sentido de permanecer, ou seja, ela não apenas vem e volta. Não é aquela coisa que passageira, que um momento está, no outro não, mas ela fala, a palavra de Deus permanece em vós. Vós tendes vencido o maligno. É interessante como Davi, na velha aliança, já reconhecia isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus permanece em vós. E pelo permanecer a palavra, vocês vencem o maligno. Aleluia. Mas para que eu tenha esse entendimento, eu tenho que ter a revelação de quem Deus... A revelação do que Deus pensa a meu respeito. Quem eu sou para Deus? Muitas vezes eu tenho aquela velha mentalidade que foi legada pela minha família. E muitas vezes as minhas características demonstram aquilo. Eu ajo dessa forma. Tu não sabe fazer isso, tu não consegue vencer nada, tu não consegue romper com nada, tu sempre para quando começa alguma coisa. E às vezes as minhas atitudes demonstram aquilo, mas espera aí, é isso que Deus fala a meu respeito? Eu preciso ter uma consciência de quem eu sou para dizer, não, a partir de hoje, essa realidade parou. Ela não vai exercer mais sobre a minha vida. A partir desse momento, eu não vou ser mais aquele cara que retrocede. Eu não vou ser mais uma pessoa que desiste dos sonhos, ou que para porque algo aconteceu, ou que morre de medo. Ou que é ansiosa. Mas pastor, preste atenção numa coisa.
Olhe para a realidade das Escrituras e se lembra quem Deus te chamou para ser. Sabe por quê? Porque existe uma graça, ou seja, ferramentas suficientes para que você possa ser aquilo que Deus chama você para ser. Eu acho extraordinário nas Escrituras que Deus, Ele não disse, olha, tu é isso, tu é aquilo, vai e faz. Não. Ele colocou dentro de você o Espírito dele. Ele colocou dentro de você plena capacidade e habilidade para que você possa ser aquilo que Ele diz que você é. Por isso que não é lei. Não são uma série de mandamentos que nos obrigam, ou nos forçam, ou nos levam para fazer algo, por mais que saibamos que sejam coisas boas. Mas é uma graça. Uma graça é o quê? Uma graça que te conduz. Por quê? Porque você é. E você apenas se move debaixo de uma realidade que você já está inserido. E você apenas se move por quê? Porque por dentro você é uma nova criatura. Porque por dentro o pecado não tem mais domínio sobre você. E você possui esta graça abundante dentro de você. E porque está cheio da palavra, cheio do Espírito, venceste o maligno. O diabo não pode te tocar. Mas isso é uma realidade que nós descobrimos nele e decidimos caminhar nela. Essa é uma noite de decisão. Aí alguns podem achar ou se perguntar, o pastor está falando de conversão? Também, é uma noite de decisão, mas também é uma noite de decidirmos como cristãos, como filhos de Deus, a nos movermos e andarmos na realidade que nós estamos, inseridos. Não mais como o mundo. Não mais como aquilo que a gente ouviu durante toda a nossa vida. Aquilo que seu marido dizia a seu respeito, seu filho, sua mãe, eu não sei. Pessoas do seu trabalho. Mas é o momento de nos erguermos em Deus, debaixo de quem nós somos realmente, porque a Bíblia diz que se lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo ele fala algo extraordinário, ele diz, olha, se em algum momento eu vi Cristo na carne, eu não consigo mais concebê-lo dessa forma. Se em algum momento vocês me viram segundo a carne, não me vejam mais dessa forma. Se em algum momento eu já vi vocês segundo a carne, eu não concebo vocês dessa forma. Porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Paulo não estava ligado com aquilo que as pessoas diziam, que ele via, o que ele poderia conceber no seu intelecto. Ele ficava com o que a palavra de Deus diz, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não vai ser não, já é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E voltando para João, que nós lemos, ele nos chama e ele nos escolhe. Primeiro, porque ele decidiu pagar a conta por mim e por você, porque você tem muito valor. Mas ele não nos chama simplesmente porque temos valor, mas ele nos chama porque podemos dar fruto. Deus, ele vê um potencial gigantesco em mim e em você. O potencial para frutificarmos. Eu vos escolhi para que vão, frutifiquem e o fruto de vocês permaneça. Presta atenção. Eu quero que você vá comigo lá em Filipenses, capítulo 3. Livro de Filipenses, a carta, a epístola. A partir do versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo.
O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o seu ventre, o seu estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Para aí um pouquinho. A gente vai continuar lendo, não desmarca aí. É interessante que Paulo ele começa a chamar aquela igreja para seguir o exemplo que ele demonstrou a eles. Ele demonstrou um exemplo, ele apresentou algo. E ele está contrapondo esse exemplo a um determinado tipo de pessoa. Presta atenção, Paulo estava escrevendo isso para a igreja. Amém? Amém? Então ele fala sobre um tipo de pessoa que ele já tinha dito repetidas vezes que muitos viviam como inimigos de Cristo. Presta atenção. Paulo, ele estava falando que existia um grupo de pessoas. Às vezes a gente acha que pessoas que são inimigas de Cristo são pessoas que vivem blasfemando. Ou pessoas que têm um tipo de atitude. Mas Paulo aqui ele fala de um tipo diferente de pessoa. Eu não estou dizendo que esse tipo de pessoa seja um amigo de Cristo, me entenda. Mas eu estou querendo falar a respeito do que Paulo está falando nesse texto. Ele fala sobre um tipo de pessoa que se tornou inimigo da cruz de Cristo. E ele começa a mostrar o destino dele. Mas eu quero que vocês observem no versículo 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o ventre, o seu estômago. Só pensam nas coisas terrenas. Quando eu comecei a ler sobre esse texto, eu fiquei olhando e disse, meu Deus. Ele está falando a respeito de pessoas que só estão aqui. Você vai observar nos versículos posteriores que ele vai ressaltar muito mais isso quando ele mostrar como nós devemos andar. Mas preste atenção nisso. O mundo tem nos ensinado que nós devemos andar, viver aqui, embriagados com esse mundo. E muitas vezes o estar embriagado com esse mundo não diz respeito necessariamente, entendo o que eu estou dizendo, a um viver num pecado descaradamente. Como adultério, como prostituição e outros pecados que nós conhecemos. Que quando a gente olha, a gente já identifica. Mas ele fala sobre um tipo de pecado, um tipo de comportamento que está ligado a amar o mundo. Paulo, ele fala ali sobre pessoas que só olham para o seu próprio ventre ou estômago. Que estão muito ocupadas com o que está acontecendo aqui na terra. Que estão muito embriagadas com a sua própria vida. O que é que tem de mais? Eu vou para o shopping, vou para o cinema, final de semana estou na praia, não estou fazendo nada de mal. Sou cristão, sou evangélico. A pessoa não congrega, não tem uma vida de temor, mas está ali, eu estou bem. De vez em quando vai na igreja para bater o cartão. E Paulo, ele fala que com lágrimas, ele dizia e repetia que eles estavam vivendo como inimigos de Cristo. Preste atenção nisso. Muitas vezes colocamos o propósito da nossa vida. Deus nos deu tanto valor. Deus nos elevou a um patamar que, se nós olhamos, a Bíblia diz que estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Meu Deus do céu. Em Cristo Jesus. Eita glória. E hoje, pela manhã, o pastor estava falando algo, eu fiquei meditando sobre aquilo. Muitas vezes agimos. Eu não estou chamando você de irresponsável, mas muitas vezes temos atitudes irresponsáveis com aquilo que Deus tem nos dado tão graciosamente. Deus nos deu algo tão maravilhoso, tão poderoso. Quando estávamos falando aqui no início, eu sei que agora você ficou em silêncio, eu quero que você fique em silêncio mesmo. Glórias a Deus por isso, é para refletir mesmo. Não tenho problema com isso, não. Porque é importante que tenhamos um olhar sobre a nossa própria vida. Gente, Jesus está voltando. As Escrituras, você olha para o mundo, as Escrituras estão se cumprindo. E nós devemos ter um olhar sobre a nossa própria vida. Um olhar de refletir sobre a nossa própria vida. Eu não estou aqui para acusar você. Não, eu estou aqui como um irmão, como um pastor, como alguém que ama você e que quer... Vem, vamos avançar, vamos crescer. Mas eu preciso dizer a verdade a você.
E Paulo fala a respeito desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que está tão envolvida com o mundo, eu estou envolvido com o meu futuro. Se eu sou jovem, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu vou para o estágio, eu faço aquilo, mas eu esqueci de Deus. Se eu já sou um homem, tenho a minha família. Pastor, você tem que entender, eu tenho a minha família, né? Preciso sair com meus filhos. Tenho a minha mulher. Tenho o meu trabalho. E começa a colocar uma série de coisas. Por quê? Porque priorizou aquelas coisas. Porque a sua vida está tão envolvida. É interessante, Jesus já avisava sobre isso. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus fala sobre uma semente que foi lançada aos espinhos. A semente que ele fala é a palavra. E ele fala que os espinhos são os cuidados dessa vida. Os prazeres dessa vida. Ele não estava falando de pecado, não. Ele estava falando de cuidados. Você está tão ocupado com você mesmo, eu estou tão ocupado com a minha própria vida que Deus... E Paulo, ele falando aqui, ele fala como pessoas que vivem como inimigos de Deus. Ah, congregar para quê? Não entendem a responsabilidade no congregar. Porque se você estudar as Escrituras, congregar não diz respeito só à tua vida, não. Diz também respeito à vida do teu irmão. Eu, pastor, eu não tenho nada a ver com meu irmão, não. Tem certeza? Se você estudar as Escrituras, você vai perceber que todas as vezes que a Bíblia fala sobre prestação de contas, presta atenção, tribunal de Cristo, fala a respeito daquilo que tu está fazendo com teu irmão. Se você for para 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, ele fala sobre construir um fundamento em cima da doutrina. Isso fala a respeito de quem? Do teu irmão. Se você for para 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, ele fala que nós iremos prestar contas. Então, quando você olha para a prestação de contas, não só é a tua vida que está envolvida, não, mas o que eu e você fizemos também com respeito ao nosso irmão. Porque se olharmos para Jesus, Jesus dizia o quê? Que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, entendimento, todo o teu vigor. Mas espera aí, e o amar ao próximo? Não temos desculpas, meus irmãos. E o congregar é essa expressão de amor. Eu acho interessante. Se você ler João, capítulo 15, você fala, Jesus está falando sobre frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim dá fruto. E chega um momento, do nada, que ele para e diz, amem uns aos outros. Esse é o meu mandamento. E ele não diz ame de qualquer forma, não. Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, sacrificial. Talvez você não esteja querendo vir à igreja, mas você sabe que provavelmente naquela noite você vai ser uma você vai ser a voz de Deus para alguém. Você vai ser um abraço de Deus para alguém. Você vai ser uma expressão. Não, já tem um pastor que está pregando. Não. Eu e você. A Bíblia diz que pelas juntas o corpo cresce. Os membros unidos dão o crescimento. Os 5 dons ministeriais, a gente gosta de jogar a responsabilidade para o pastor, para o apóstolo, para o profeta. Passa a bola para eles. Isso é função do pastor. Isso é função do apóstolo. Isso é função do profeta. Isso é função do evangelista. Mas a Bíblia fala que os 5 dons eles foram ministrados para edificação. Mas espera aí. É para a edificação do corpo. Mas o crescimento vem pelos membros. A edificação faz com que os membros eles amadureçam e eles possam crescer. Marca aí, a gente está em Filipenses, marca Filipenses, vai para Efésios. Precisamos nos avaliar. Volta só um pouquinho, Efésios capítulo 4. Eu vou ler 2 versículos para você, eu quero te dar base nas Escrituras. Vamos sair daqui indesculpáveis. Amém? Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Preste atenção nisso. Para quê? Preparar os santos.
Amém? Para a obra do ministério. Então, ele colocou os 5 dons, mas depois ele coloca todos os santos. Amém? Diga, eu estou incluído. Eu sou um santo. Amém, glória a Deus. E ele diz, com fim a preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que eu preparo os santos para a obra do ministério? O que é que produz a obra do ministério sendo feita pelos santos? Diga, edificação. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Vai para o versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio, diga, de todas. Diga, não é apenas uma. É todas. Isso me inclui. E ele diz, pelo auxílio, um corpo bem ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza, diga, cada parte realiza a sua função. Talvez você nunca se olhou à luz desse texto, mas esse texto é uma realidade na tua vida também. Não é apenas quem está aqui na frente, não é apenas uma liderança cristã, não é apenas quem decidiu servir, mas todo o corpo tem uma responsabilidade. E ele que produz o crescimento. Aleluia. Vamos voltar para Filipenses capítulo 3. Por que eu estou falando essas coisas? Porque devemos avaliar como está a nossa vida. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, no último capítulo, Paulo ele diz uma coisa, ó, avalia você mesmo. Observem a vós mesmos se vós têm permanecido na fé. Porque talvez vocês já não estão firmados naquilo que tinha sido lançado como fundamento de Cristo. E preste atenção nisso, é muito importante termos esse olhar sobre a nossa vida. Quando falamos sobre pelo qual fomos chamados, isso envolve também uma responsabilidade de prestação de contas. E quando eu olho para a minha vida, eu devo avaliar, Pai, eu tenho me envolvido com o teu reino. Eu tenho sido parte desse corpo que está bem ajustado, que cada uma na sua função, cada parte desenvolve. Porque eu tenho uma responsabilidade primeiro com a minha vida. Paulo ele chega para Timóteo, lá no livro, na carta que ele escreve a 1 Timóteo, diz, olha, cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Então isso colocava Timóteo dentro de uma responsabilidade não apenas da vida dele, mas ele, além de ter um olhar sobre a própria vida, ele precisava ter um olhar sobre aquilo que ele estava derramando na vida de outras pessoas. Aleluia! E é importante a gente verificar e avaliar isso. E Paulo estava falando de pessoas que estavam tão envolvidas com a sua própria vida, que o seu Deus era o seu ventre. Ah, é a minha vida. É o meu futuro. São os meus sonhos. Eu tenho tantos planos. Eu tenho tantas coisas. Eu quero... E se esqueciam de Deus. E ele fala que essas pessoas viviam como inimigos de Deus. Por quê? Porque elas estavam olhando apenas o que era terreno. É muito sério isso. Eu nunca tinha observado, eu já tinha observado em outros momentos, mas quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a observar a gravidade desse tipo de atitude. Que muitas vezes é muito comum nós termos. O mundo, ele está nos puxando todos os dias, ou tentando nos puxar. E a Bíblia fala em Hebreus 12 o quê? Olha, existe uma carreira para você correr, 12:1. Corra a carreira que está proposta. Mas ele diz, olha, mas faz uma coisa. Você precisa se desembaraçar de pesos e pecados que tenazmente te assediam. Como a gente estava falando da parábola. Espinhos que sufocam. Por quê? Porque estava embriagado. Vivemos numa sociedade que está embriagada com a sua própria vida. A pessoa tem uma pessoa legal, gente boa, como se diz. Mas está tão envolvida com sua própria vida que se esqueceu do seu Criador. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Os prazeres, as distrações, diversão, coisa simples. Tomou o lugar, a sua própria família, e Jesus já alertava sobre isso.
Aquele que amar pai, mãe, irmão, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso foi Jesus que disse. Talvez você possa olhar, mas pastor, isso é muito duro. Não fui eu que disse, graças a Deus, foi o próprio Cristo. Por quê? Porque não é duro, é a verdade. E se olharmos para as Escrituras, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Liberta. Se liberta, não é duro, amém? Aleluia. É leve. É bom, porque traz libertação, te livra, te liberta. Então precisamos nos envolver não apenas com a nossa própria vida. Filipenses capítulo 2, Paulo diz, olha, não te envolve simplesmente com o que é teu, mas também com o que é do outro. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Gente, não é uma opção, é um mandamento. O nome já, ele mesmo disse, um novo mandamento, não tem nem o que contestar. E ele disse, vocês serão reconhecidos como meus filhos, quando amarem uns aos outros. Precisamos ter um olhar sobre os nossos irmãos. O pastor, enquanto estava orando hoje pela manhã, tivemos um momento maravilhoso. Estamos tendo uma série extraordinária sobre crescimento espiritual. E tivemos hoje um mover do Espírito. Às vezes as pessoas acham que o mover do Espírito um cai. Não, mover do Espírito porque foi por dentro. Deus chacoalhou a gente aqui essa manhã, nos levando para um nível ainda maior. E sabe uma das coisas que tocou muito meu coração? O pastor estava orando, ele falou algumas coisas a respeito de sentir a dor do outro. Sobre ser tocado pela aflição do nosso irmão. Não passar... Abnésio, eu conheço Abnésio faz tempo, pastor Abnésio. Mas eu estar ligado com meu irmão. Eu estava lendo um dia desse, um artigo, alguma coisa. E uma pessoa do mundo falando sobre amizade. Muito interessante. E ele falou algo que faz sentido, mas não deveria ser assim. Ele fala que muitas vezes nas religiões não existe, não é uma amizade. Ele fala, não é amizade. Aí eu, como assim não é? Deixa eu ler isso aqui. Ele fala que é um tipo de relação que eles estão juntos quando estão juntos. É como numa guerra, um soldado. Tá ali, tá pro outro porque dá e morrer. Passou, esqueceu, finge que nem viu. Passou aquele ambiente, aquele momento, nem existe pro outro. Mas não deve ser assim no nosso meio. Porque a Bíblia não nos chama simplesmente de amigos, mas de irmãos. É uma família. E fala de um amor que eu me envolvo com a vida do meu irmão. Não é para fuxicar dele, não é para saber, não. É porque existe amor, existe interesse. Para que eu possa ver o meu irmão crescendo, avançando, rompendo. E em meio ao sofrimento, eu possa estar ali, eu estou aqui contigo. Vamos, a gente pode passar isso junto. Aleluia. Deixa eu ver. Vamos continuar lendo Filipenses. Filipenses 3. Eu comecei no 17, mas agora eu vou ler o versículo 20. A nossa cidadania, porém, eita glória. Ele estava falando sobre pessoas que o Deus era o próprio ventre, que tinham orgulho do que era vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Mas agora ele se volta para a igreja e diz, olha, a nossa cidadania, porém, está onde? Diga, nos céus. O que é que ele está dizendo? Como é que nós podemos ficar com os nossos olhos apenas no que é terreno se a nossa cidadania é no céu? Como é que eu posso me envolver tanto com meus próprios sonhos, com carro, com apartamento, com riquezas, com bens, se a minha cidadania é nos céus? Eu vou dizer algo para você, tem muitas coisas que são lícitas e são boas. E nós devemos comer o melhor dessa terra, não estou dizendo isso. Mas o propósito de Deus sempre vai te levar para próximo a Ele, não de coisas. O propósito de Deus para a tua vida vai te levar para próximo dele, não de coisas terrenas. O propósito de Deus na tua vida vai te colocar com o pezinho na eternidade, não só o que é da terra. Talvez você ganhe muito dinheiro, mas se esse dinheiro só te colocar nas coisas que são terrenas, não está no propósito de Deus.
Eu não estou falando mal do dinheiro. Mas entenda uma coisa, quando você compreender que aquele dinheiro que você está recebendo é uma ferramenta dada pelo próprio Deus para que você possa colocar os seus pés no que é eterno, aí sim você está no propósito. Porque o propósito que Deus tem para a nossa vida, gente, aponta para a eternidade. Se só está aqui nessa terra, tem algo errado. Se só está nas coisas aparentes, carro, casa, bens, família, pessoas, amamos pessoas. Mas espera aí, tudo isso que eu estou construindo aponta para o que é eterno? Sabe por que Jesus chegou para aquele jovem rico e disse a ele, olha, vem tudo que tu tens. Porque tudo aquilo que ele tinha não estava apontando para o que era eterno, mas o coração dele estava ligado apenas com o que era terreno. O problema não era as riquezas. O problema não era a riqueza daquele jovem. Porque o próprio Jesus dizia, mas o problema era onde estava o coração daquele jovem, porque Jesus já tinha ensinado isso. Você não pode servir aos dois senhores, a Deus e a Mamon. Você não pode servir aos dois senhores. E aquele jovem estava tão envolvido com as coisas que eram terrenas, que ele não podia pisar no que era eterno. E Jesus diz para mim e para você essa noite, a sua cidadania é nos céus. Sabe o que é maravilhoso quando eu olho para esse texto? Tudo que é riqueza aqui na terra, no céu, está no chão. Pense na maior riqueza, ouro, prata, pedras preciosas, você vai estar pisando lá nos céus. Então isso demonstra que o que é riqueza para Deus é muito maior. Por isso que não podemos ter os nossos olhos só nessa terra, mas naquilo que é eterno. Naquilo que vai além. Nós somos a expressão do reino de Deus aqui na terra. Por isso ele diz, olha, pensai nas coisas do alto, porque é lá que vocês estão em Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão, meu irmão, a sua cidadania é nos céus. Não esqueça disso não. Aleluia. Eita glória, meu Deus do céu. Aleluia. Eita glória. Aí ele diz mais. Onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, porque podem morrer, tornar semelhante a um corpo glorioso. Gente, nossa esperança é muito maior do que a que está nessa terra. Mas isso envolve estarmos envolvidos com aquilo que é eterno. Nós não podemos ficar com os nossos olhos apenas presos. Eu gosto muito da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, porque Jesus ele nos situa com aquilo que pode nos tirar da vontade dele. Ele fala a respeito da não compreensão da palavra. Se eu não compreendo, se eu não busco a palavra, o diabo vem e rouba. Se não existe compreensão no meu coração, se eu não busco compreender, o diabo vem e rouba aquela palavra, rouba os propósitos que Deus tem para a minha vida, rouba aquilo que Deus está edificando na minha vida. Mas não para por aí. Ele diz, olha, existem sementes que o que acontece com elas? Caem entre as pedras, não têm raiz, não estão fundamentadas em Cristo, não estão alicerçadas. O que acontece? Vem perseguição. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem raiz, a raiz não pode ir profundo. E se a raiz não pode aprofundar, a gente viu uma palavra extraordinária domingo passado pela manhã, pela nossa irmã Ítala. E que quando a nossa raiz não está aprofundada, o que é que vai acontecer? Não tem sustentação. Então quando vem o sol, queima, ou seja, perseguição, provação, dificuldades vão surgir nas nossas vidas. Eu não posso chegar aqui para você e dizer, não, vai ser um mar de rosas, como se diz. O próprio Jesus disse, olha, o mundo vai trazer aflições para vocês, mas em mim vocês terão paz. Presta atenção, eu tenho que estar nele. Por isso que ele diz, é em mim que vocês vão ter paz. É a alegria que eu dou a vocês que ninguém vai poder roubar. Mas enquanto nós estamos nos envolvendo com o mundo, com as coisas dessa terra, sabe o que estamos fazendo? Edificando a nossa casa sobre a areia. Vai vir chuva, vai vir tempestade. Sabe o que vai acontecendo? Vai ficar pedra sobre pedra.
Mas é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Onde nós estamos edificando as nossas vidas? Nas Escrituras? Na vontade de Deus? Aleluia! Não adianta. Não é uma opção. Talvez você pode não gostar da pessoa que está falando, mas é a verdade que está sendo dita e é sobre a tua própria vida. Isso diz respeito à sua existência. É Deus falando aos nossos corações: meu filho, edifica a tua vida na minha palavra, edifica a tua vida nas minhas escrituras, e eu estou guardando e assistindo você. Porque quando a tempestade vier, quando a pressão vier, você vai permanecer em pé. Não por causa da sua própria força ou habilidade, mas porque existe uma rocha que você está sustentando. Suas raízes estão profundas. E a gente já falou sobre os espinhos. Mas quando a semente é plantada num bom solo, ela floresce, ela frutifica, ela produz fruto e o fruto dela permanece. Aleluia! Abre tua Bíblia, para a gente encerrar. Eu queria chamar o grupo de louvor. Em 2 Timóteo. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Versículo 1 diz assim: portanto, você, meu filho, está falando para mim. A primeira coisa, quando reconhecemos essas coisas, tudo isso que foi dito aqui, o valor que nós temos, o propósito que nós temos que seguir, é nos fortificar em algo muito maior do que nós. Ele diz: olha, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Aí ele chega no versículo 3 e diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Ele está falando sobre a atitude que devemos ter em face às pressões. Ele diz: olha, a primeira coisa, se fortifique na graça. Eu vejo, quando você vai lá para Hebreus capítulo 12, ele nos manda correr a carreira que está proposta. E ele diz: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele fala sobre foco, sobre firmeza, sobre não temer. Porque, gente, todos os dias, situações, pessoas, circunstâncias vão tentar tirar o nosso foco. Nos levando para as circunstâncias, nos levando para os problemas, nos levando para tudo aquilo que pode nos embriagar. Mas ele diz: olha, o autor de Hebreus diz, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, olha o exemplo dele. Aquele que pela alegria que estava proposta, suportou o sofrimento. Aí ele diz: não desmaie. Mas ele diz aqui: olha, suporta comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Em algumas versões, ele diz: não se embaraça. Não fica preso. Não está tão envolvido aqui que esquece que a sua cidadania é algo muito maior, está nos céus. E ele diz: olha, um soldado, porque ele está querendo agradar aquele que o arregimentou ou o chamou, ele não se embaraça com essas coisas. Ele tem o alvo, ele tem o foco. Ele está de olho naquilo pelo qual foi chamado. Aí ele fala: e atleta? Ele começa a mostrar alguns exemplos. Fala sobre soldado. Fala sobre atleta. Temos visto a Copa do Mundo. Foi encerrado hoje. Se encerrou nesta noite. Quer dizer, de manhã, né? Não sei. Nem vi direito. Mas foi encerrado agora há pouco. E preste atenção numa coisa. Aqueles homens estavam com um alvo. Eu acho interessante a palavra que diz:
a concentração, ou seja, eles tinham um objetivo, e aquele objetivo estava tão plausível para eles. Era uma coroa corruptível. Daqui a 4 anos não vale a mesma coisa que valia hoje, eles vão ter que lutar de novo. Talvez em alguns anos vai ser esquecido. Por quê? Porque as gerações seguintes, eu mesmo não vi, não sei quais foram os primeiros jogadores que jogaram na seleção brasileira que ganharam a Copa do Mundo. Se eu sei o nome de 1 ou 2, no máximo. Então as gerações seguintes não lembrarão o nome deles. Algumas pessoas nem sabem. Porque o nome é francês, né? Mas aqueles homens, eles tinham um alvo tão certo naquilo, que eles se concentraram, eles lutaram, eles correram, eles deram suor, sangue e lágrimas. Se eu posso dizer dessa forma. E Paulo fala, olha, nenhum atleta é coroado como vencedor, versículo 5, se não competir de acordo com as regras. Presta atenção, primeiro ele fala sobre se envolver com as coisas desse mundo. Depois ele fala a compreensão de como deve competir. Aqueles homens entendiam, ninguém ia botar a mão na bola dentro da área, porque sabe que vai ser pênalti. Até aconteceram alguns. Mas preste atenção, eles tinham que compreender o que eles estavam fazendo. Eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E preste atenção nisso. A compreensão da vontade de Deus para a nossa vida não vem instantaneamente completa. Deus não aparece para nós um belo dia e começa a dizer tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Olhe para a vida de Abraão. Deus apareceu a Abraão e disse, sai da tua terra, eu farei de você uma grande nação. E Abraão começou a dar passos, seguindo a orientação de Deus. E quanto mais passos ele dava, mais Deus começava a manifestar a vontade dele. Mais Deus começava a manifestar o propósito. Ou seja, é necessário que nós demos passos na direção que Deus já te deu. Esses passos envolvem fé. Esses passos envolvem abnegação. Esses passos envolvem o amor ao Senhor. Isso vem por uma resposta que nós damos a Ele. E ele continua. O lavrador, versículo 6, ele trabalha arduamente. O trabalhador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Preste atenção. Quando ele levanta, ele mostra um lavrador, ele ressalta o trabalho árduo dele. É debaixo do sol. É batendo no solo. É logo cedo. Mas aquele homem está trabalhando arduamente porque ele sabe que ele vai colher frutos. E ele deve ser o primeiro. Lembre-se, versículo 8. De Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Aleluia! Quando a situação se levantar sobre a tua vida, Paulo, ele estava preso. A situação e a circunstância, mas ele olhava e dizia, olha, sabe qual é a minha esperança e a minha certeza? É porque o evangelho não está preso. A palavra de Deus não está presa. Eu não serei envergonhado. Tenha essa mesma convicção na sua vida. Em face de toda e qualquer situação, enfermidade, dor, circunstâncias se levantando e você, a palavra de Deus não falhará. A palavra de Deus não está algemada, não está presa, não está impotente. Ela continua poderosa para agir na minha vida. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna, versículo 11, de toda aceitação ou de confiança. Se morremos com Ele,
com Ele também viveremos. Aleluia! Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele não nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia! Ei! Podemos confiar nesse Deus. Esse Deus que resplandece com glória através das nossas vidas. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Você foi chamado não para viver uma vida, natural. Vanessa falou isso. Nossa irmã Vanessa falou isso nessa manhã. Você não foi chamado para viver uma vida no natural, mas uma vida sobrenatural. Você não foi chamado para uma coisa ordinária. A ordinária que eu estou falando é normal, simples, comum. Você não foi chamado para uma vida comum, mas para uma vida extraordinária. Eu não sei o que o diabo tem falado nos teus ouvidos. Eu não sei o que ele tem mostrado sobre a tua realidade, mas eu sei de uma coisa. O meu Redentor e o teu Redentor, ele está vivo. Os grilhões da morte não puderam parar ele. O diabo foi humilhado diante de todos os seus lacaios. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia.